Você teria coragem de abandonar uma vida rica e promissora para viver entre os pobres, enfrentando doenças, perseguições e até envenenamento? Pois foi exatamente isso que um jovem nobre português fez ao ouvir um chamado divino. O que ninguém esperava é que essa decisão transformaria sua vida em uma sucessão de milagres inacreditáveis, de ressuscitar mortos a conversar com peixes. Essa é a história poderosa de Santo Antônio, o homem que trocou o luxo pelo invisível e que se tornou um dos santos mais milagrosos e amados do mundo. Prepare-se para conhecer o verdadeiro motivo pelo qual ele é chamado de o Santo Casamenteiro e os mistérios que a Igreja testemunhou, mas poucos realmente conhecem. Se você gosta de histórias que mexem com sua fé e revelam verdades surpreendentes, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Você já recebeu alguma graça por intercessão de Santo Antônio? Em 15 de agosto de 1195, nascia em Lisboa um menino chamado Fernando Antônio de Bulhões. Filho único de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, ele cresceu cercado por conforto, cultura e prestígio. Sua família pertencia à alta nobreza portuguesa, o que lhe garantia acesso à melhor educação e futuro promissor no clero ou na política. Ainda jovem, foi enviado a Coimbra, o mais importante centro intelectual de Portugal na época, onde teve acesso a vastos conhecimentos teológicos, filosóficos e retóricos. Era inteligente, refinado, e tudo indicava que teria uma carreira eclesiástica brilhante, conforme o desejo de seus pais. Mas o céu tinha planos mais altos. Aos 15 anos, Fernando ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, onde passou anos mergulhado em estudo profundo das Escrituras e da patrística. Porém, mesmo nesse ambiente, ele sentia um vazio. Faltava-lhe o fervor da prática viva do Evangelho. Tudo mudou em 1220, quando chegaram a Coimbra as relíquias dos primeiros mártires franciscanos, mortos em Marrocos por pregarem a fé cristã entre os mouros. Esse fato causou comoção entre os religiosos, mas em Fernando despertou algo mais profundo, um chamado. Ele não queria mais apenas estudar o Evangelho, queria vivê-lo com coragem, como os mártires. Movido por esse desejo ardente de entrega total, Fernando pediu permissão para deixar a ordem agostiniana e ingressar na recém-fundada Ordem dos Frades Menores, criada por Francisco de Assis. Trocou seu nome por Antônio, em honra a Santo Antão do Deserto, símbolo da renúncia e da vida eremítica. O jovem nobre, que antes vestia túnicas finas, agora caminhava descalço, mendigando e anunciando o reino de Deus. Sua decisão causou espanto entre os conhecidos, pois ninguém esperava que aquele erudito refinado se entregasse à pobreza absoluta. Pouco tempo depois, seu zelo missionário o levou a embarcar para o norte da África. Seu objetivo era claro: converter os mouros, mesmo que isso lhe custasse a vida. Mas ao chegar a Marrocos, adoeceu gravemente. Debilitado e sem condições de pregar, teve que aceitar voltar à Europa, frustrado e abatido. Porém, os ventos o levaram até a Itália, e não por acaso. Era ali que Deus o queria. Num encontro marcante com São Francisco de Assis, Antônio foi reconhecido por sua humildade, sabedoria e profundidade espiritual. Francisco, sempre cauteloso com a vaidade do saber, surpreendeu-se ao ver um erudito com coração simples e obediente. A partir dali, Antônio passou a ser enviado para pregar, e onde quer que fosse, multidões se reuniam. Mas ele não buscava fama. Preferia os lugares humildes, as vilas esquecidas, as margens da sociedade. Ainda assim, o céu fazia questão de exaltar quem se humilha. Sua fama cresceu rapidamente, não apenas pelas palavras eloquentes, mas pelos sinais que acompanhavam sua missão. Onde Antônio pregava, milagres aconteciam. E ao contrário do que muitos pensam, ele não foi apenas um santo casamenteiro,
mas um verdadeiro instrumento do poder divino. Enquanto outros buscavam honras e títulos, Antônio recusava cargos e preferia viver entre os pobres. Foi eleito provincial da Ordem Franciscana no norte da Itália, com apenas 26 anos, uma responsabilidade enorme para sua idade. Ainda assim, sua simplicidade jamais se perdeu. Continuava dormindo em celas humildes, jejuando com rigor e pregando com lágrimas nos olhos. Mas era apenas o começo. As histórias mais impressionantes ainda estavam por vir. A fama de Frei Antônio não se espalhou apenas por suas palavras, mas pelos milagres extraordinários que Deus operava por meio dele. Em diversas cidades italianas, ele reunia milhares de pessoas em praças e igrejas, e muitos vinham não apenas ouvir sua pregação, mas também buscar cura, consolo e respostas. Havia um poder incomum em sua presença. Cegos voltavam a enxergar, surdos escutavam, e até aleijados se levantavam de seus leitos. Era como se os relatos dos Atos dos Apóstolos ganhassem vida novamente, agora nas mãos de um humilde franciscano português. Um dos milagres mais impressionantes ocorreu durante uma pregação em que ele defendia a presença real de Cristo na Eucaristia. Alguns hereges zombavam do sacramento e Antônio propôs um desafio. Deixassem uma mula sem comer por 3 dias e depois disso colocassem diante dela uma porção de feno e uma hóstia consagrada. Quando chegou o momento, a mula ignorou o alimento e se ajoelhou diante do sacramento. A multidão ficou em choque. O animal havia reconhecido o corpo de Cristo, onde muitos homens se recusavam a crer. Esse fato foi testemunhado por diversos presentes e espalhou-se por toda a região. Mas nem todos os milagres tinham como propósito convencer os incrédulos. Muitos visavam restaurar a justiça ou proteger os inocentes. Um dos casos mais tocantes envolveu o próprio pai de Antônio, acusado injustamente de assassinato. Para defendê-lo, Frei Antônio foi até o túmulo da suposta vítima, rezou e o morto ressuscitou brevemente apenas para inocentar o acusado. Depois, descansou novamente. Esse episódio marcou profundamente todos que presenciaram, revelando a autoridade sobrenatural de Antônio sobre a morte e a mentira. Outro milagre que escandalizou os ímpios foi quando tentaram envenená-lo durante um debate teológico. Os hereges, querendo provar que Antônio não era protegido por Deus, ofereceram-lhe um prato envenenado, citando a promessa de Jesus: se beberem veneno mortal, nada lhes acontecerá. Sem hesitar, o frei fez o sinal da cruz e comeu tudo diante deles. Terminou a refeição sem sofrer qualquer dano. Os que o desafiavam não conseguiram esconder o espanto, pois o veneno fora preparado diante de testemunhas e sua letalidade era certa. Em outra ocasião, durante uma longa viagem, Frei Antônio encontrou um carroceiro levando um homem adormecido. Pedindo ajuda para transportar alimentos que levaria aos pobres, foi rudemente rejeitado com a desculpa de que a carroça levava um defunto. O frei, acreditando na palavra do homem, rezou pela alma do falecido e seguiu seu caminho. Mas mais tarde, o carroceiro percebeu que seu amigo, que antes dormia, agora estava realmente morto. Desesperado, procurou Antônio, que se compadeceu, orou sobre o corpo e devolveu a vida ao homem, para espanto de todos. Esses milagres consolidaram a imagem de Santo Antônio como um verdadeiro instrumento do céu na terra. Ele não buscava fama por essas maravilhas, mas elas eram inevitáveis, consequência direta de sua comunhão íntima com Deus e do seu desejo profundo de servir aos mais humildes. Era como se a cada cidade que visitasse deixasse um rastro de fé renovada, corações curados e almas libertas. Mas por trás desses atos poderosos, havia um homem que não se deixava deslumbrar. E isso se revelaria ainda mais em sua maneira de viver e morrer.
Mesmo com tantos milagres e admiração popular, Frei Antônio jamais se deixou levar pela vaidade. Ele seguia firme em seu ideal franciscano: viver em simplicidade, servir aos pobres e anunciar o Evangelho com verdade. Recusava qualquer luxo ou posição de prestígio, e mesmo quando foi eleito provincial do norte da Itália, continuou dormindo no chão e jejuando com rigor. Seu coração estava com os humildes, e era entre eles que se sentia em casa. Certa vez, passou mais de um ano em retiro no Monte Paulo, em oração e penitência, para se fortalecer espiritualmente antes de retomar as pregações. Sua pregação era intensa e apaixonada. Antônio combatia a corrupção do clero com firmeza, criticava os opressores do povo e exortava os cristãos a viverem o Evangelho com autenticidade. Em seus sermões, denunciava o acúmulo de riquezas e a hipocrisia religiosa. Ele não tinha medo de falar verdades duras diante de autoridades. Por isso, conquistava o respeito até de seus adversários. Muitos bispos e nobres que o ouviam se viam constrangidos diante da clareza com que ele expunha o contraste entre o evangelho puro e a realidade da igreja em sua época. Antônio também foi um grande teólogo. A pedido de São Francisco, passou a ensinar teologia aos frades em Bolonha. Era raro um franciscano tão erudito ser também tão humilde. Seus escritos e sermões foram cuidadosamente preservados, e sua profundidade bíblica impressionava até os doutores da Igreja. O Papa Gregório IX, ao conhecê-lo, disse: "Em Antônio habita o Arca do Testamento." A Igreja reconheceu nele não apenas um pregador, mas um verdadeiro mestre da doutrina. E mesmo assim ele continuava preferindo as praças, os campos e os vilarejos às grandes catedrais. Durante suas missões, Antônio percorria dezenas de cidades italianas e francesas a pé, com sandálias gastas e o hábito puído. Falava para multidões de até 30.000 pessoas, em espaço aberto, sem microfone, apenas com a força da voz e da unção. E era comum que, em suas pregações, pessoas fossem curadas, endemoniados libertos e corações quebrantados. Mas ele sempre atribuía tudo a Deus, jamais a si mesmo. Dizia que o pregador é apenas o canal e não a fonte da graça. Essa humildade era, talvez, o maior dos seus dons. Apesar da popularidade crescente, ele mantinha um ritmo de vida austero. Dormia pouco, orava longamente e jejuava com frequência. Seus companheiros relatavam que, mesmo doente, nunca deixava de atender aos pobres. Era comum vê-lo acolher crianças de rua, consolar viúvas, aconselhar jovens e visitar enfermos. Vivia o que pregava. Sua vida era a pregação mais poderosa de todas. Embora muitos o buscassem apenas pelos milagres, bastava ouvi-lo uma vez para perceber que havia algo muito maior em sua voz. Havia um amor ardente por Cristo. Antônio também era conhecido por sua doçura com os simples e sua firmeza com os soberbos. Em cidades onde havia exploração dos pobres, ele não poupava palavras. Era duro com usurários, juízes corruptos e religiosos que viviam no luxo, mas sempre dava a esses a oportunidade de conversão. Muitos se renderam, choraram publicamente e mudaram de vida. Seu olhar penetrante e sua palavra direta eram como espelhos para a alma. Onde ele passava, deixava marcas, não de admiração, mas de transformação. E isso se tornava cada vez mais evidente conforme se aproximava o fim de sua breve, mas poderosa jornada. O último capítulo da vida de Frei Antônio começa com o peso das enfermidades que seu corpo já não conseguia esconder. Depois de anos pregando, caminhando, jejuando e socorrendo os necessitados, seus pulmões e seu estômago começaram a falhar. Em 1231, com apenas 36 anos de idade, ele faleceu na cidade de Pádua, na Itália.
Sua morte gerou comoção imediata e os sinos das igrejas tocaram sozinhos, conforme alguns relatos da época. Milagres começaram a acontecer junto ao seu túmulo e a fama do santo só cresceu com o tempo. 11 meses depois, foi canonizado pelo Papa Gregório IX no processo mais rápido da história da Igreja. Após sua morte, um fenômeno ainda mais surpreendente aconteceu. Ao exumar seu corpo, encontraram seus restos mortais em estado avançado de decomposição, exceto por um único órgão, a língua. Ela estava rosada, viva, perfeita. Para os franciscanos e para a Igreja, aquilo era o sinal do Espírito Santo preservando o instrumento que tantas vezes proclamou verdades divinas. A língua de Santo Antônio está hoje preservada em Pádua, como uma das relíquias mais veneradas da cristandade. Esse fato reforçou ainda mais o respeito da Igreja por sua doutrina. E por isso, em 1946, ele foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. A imagem de Santo Antônio que hoje conhecemos, um jovem com hábito franciscano, lírios nas mãos e o menino Jesus nos braços, remete a uma visão mística. Segundo a tradição, Jesus teria aparecido a Antônio em forma de criança enquanto ele orava em profunda contemplação. Essa visão teria sido tão intensa que desde então sua imagem passou a carregar o símbolo do amor puro e da proximidade divina. Além disso, o lírio representa sua castidade e pureza que ele guardou fielmente até a morte. Cada elemento na imagem do santo tem uma história espiritual profunda que atravessou os séculos. Mas há um aspecto popular e curioso de Santo Antônio que ganhou destaque: o de santo casamenteiro. Essa tradição nasceu não de lendas sem sentido, mas de um gesto concreto de caridade. Em Nápoles, uma jovem pobre, sem dote, foi ajudada por ele com moedas de prata que surgiram misteriosamente após suas orações. O dote era essencial na época para que moças pudessem se casar. A ajuda do santo permitiu que a jovem se casasse com dignidade. Desde então, inúmeras mulheres passaram a recorrer a ele em busca de auxílio para encontrar um esposo, formando o costume que persiste até hoje. Outra história que ampliou essa fama aconteceu quando uma moça, já desesperançada por não encontrar um marido, oferecia flores diariamente ao santo, pedindo um casamento. Após anos sem resposta, revoltada, atirou a imagem de Santo Antônio pela janela. A imagem acertou um jovem cavaleiro que passava na rua. Ao subir para devolver a escultura, o rapaz conheceu a moça. E, segundo a tradição, os dois acabaram se apaixonando e casando. A história se espalhou rapidamente, e as jovens solteiras passaram a adotar a prática de orações e promessas ao santo, consolidando sua fama como intercessor das causas amorosas. Com o passar dos séculos, Santo Antônio se tornou também o padroeiro das coisas perdidas. Isso se deve a outro episódio em que um noviço fugiu com um valioso livro de orações do santo. Antônio orou fervorosamente, pedindo a Deus que o objeto fosse devolvido. O jovem, tomado pelo remorso, retornou com o livro e pediu perdão. A devoção popular passou a ver no santo um poderoso intercessor para recuperar o que foi perdido. Não apenas objetos, mas também fé, esperança e direção na vida. Esse aspecto tornou sua devoção ainda mais universal. Hoje, milhares de igrejas em todo o mundo são dedicadas a ele. Em Portugal, é considerado padroeiro da nação. No Brasil, é um dos santos mais queridos e populares. Suas festas em 13 de junho movimentam comunidades inteiras, com celebrações que misturam fé, tradição e cultura. A grandeza de Santo Antônio não está apenas nos milagres, mas na força com que viveu o Evangelho com radicalidade. E mesmo séculos após sua morte, sua história continua viva, despertando fé, provocando milagres e inspirando milhares de fiéis que, como ele, ousam acreditar que vale a pena abandonar tudo por um chamado divino. Depois de tudo o que você ouviu, me diga com sinceridade:
O que você estaria disposto a abandonar por um chamado de Deus? Santo Antônio trocou o conforto da nobreza por sandálias gastas e ruas poeirentas. Ele desafiou o medo, a vaidade e até o veneno, tudo por fidelidade à sua missão. E você? Está esperando o quê para viver com propósito? Talvez o que está faltando não seja um milagre, mas a decisão de confiar. Quantas bênçãos você pode estar perdendo por ainda não ter dado o passo de fé que Deus espera de você? Você tem buscado sinais, respostas, caminhos? E se a resposta já estivesse aí, em silêncio, esperando sua entrega? Santo Antônio nos ensina que não é o muito saber, nem a grandeza social que transforma o mundo, mas a coragem de obedecer a Deus, mesmo quando tudo parece contra. Essa é a verdadeira fé, quando se age sem garantias, apenas com convicção. Agora quero te ouvir. Você já fez alguma promessa para Santo Antônio? Já teve algum pedido atendido? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe seu testemunho ou diga de qual cidade está nos assistindo. Vamos juntos criar uma comunidade de fé viva aqui nos comentários. E se esse conteúdo tocou o seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você vai continuar descobrindo histórias que inspiram, milagres que desafiam a lógica e ensinamentos que podem transformar sua vida.